Bom, pessoal, boa tarde, tudo beleza? Vamos dar continuidade aqui no nosso tema AVC. E hoje a gente vai entrar na parte do acidente vascular isquêmico, beleza? Vamos entrar um pouquinho mais detalhado. Hoje a gente vai falar dele, tá? O hemorrágico a gente vai entrar na outra aula, vamos entrando picado assim para não ficar muita coisa embolada para essa patologia. Fechou? Bom, então semana passada a gente viu um pouquinho da diferença do AVC isquêmico para o AVC hemorrágico, vimos um pouco da anatomia, né? Um pouco da distribuição do polígono de Willis, né? O que é cada vasinho daquele, o que pode acontecer. E hoje a gente vai palitar a parte isquêmica do rolê aqui, né? Então vamos lá. Quando eu tenho esse tipo de acidente cerebrovascular, esse tipo de evento isquêmico, o próprio nome já fala, né? O fluxo sanguíneo ali está deficiente, foi insuficiente, tá? E dentro desse quadro de isquemia cerebral, nós temos tanto o AVC e o ataque isquêmico transitório, ou ataque transitório isquêmico. O que seria esse ataque transitório isquêmico, né? Falando assim, num termo mais simples, né? Esse ataque transitório de isquemia cerebral, você tem uma artéria cerebral entupida ou rompida e o paciente começa a ter uma deficiência neurológica decorrente desse entupimento, né? Ou dessa pequena hemorragia. Só que a grande diferença do ataque isquêmico transitório para o AVC é que o tempo de estabilização e reversão da deficiência neurológica fica dentro ali das 24 horas, beleza? Um ataque transitório isquêmico tende a ter sua clínica resolvida em até 24 horas. Algumas bibliografias falam que o pico de clínica do ataque transitório isquêmico é em 2 horas, mas se você colocar lá na prova que a diferença é que o ataque transitório isquêmico se resolve em 24 horas, tá certo. Beleza? Tá errado não. Já uma clínica de AVC, ela tende a perdurar por dias. Você já tem ali uma deficiência neurológica oriunda de uma morte de tecido cerebral mesmo. Não é algo que resolve rápido. Beleza? O ataque transitório isquêmico assusta, porque a clínica é basicamente a mesma. Beleza? A classificação desse AVC isquêmico pode ser tanto por eventos tromboembólicos, né? Ou AVC de pequenos vasos, né? Ou AVC de pequenas lacunas. Tá? Então, trabalhamos com essas duas classificações. Onde o tromboembólico, esse evento tromboembólico, ele representa a maior parte desses casos de AVC, aproximadamente 65%. E por que tromboembólico? O próprio nome já fala, é um trombo que se descola lá de algum outro lugar, né? Uma placa aterosclerótica lá, essa placa se lesionou, formou um trombo lá em cima dessa placa e esse trombo desgruda e vem rodando aí, né? E o próprio êmbolo, que é a migração desse trombo, né? Um pedaço de um trombo maior se separa de um trombo mural. O trombo mural, principalmente quando eu falo de origem cardíaca, são daqueles pacientes que tiveram episódios de fibrilação auricular. Então, cuidado que esse paciente que teve fibrilação auricular, ele pode cursar com eventos tromboembólicos depois, tá? Então pode ser um paciente que necessite de anticoagulação. Estou passando para a vida de vocês. E aí esse pedaço desse trombo vai
viajar aí até ele chegar num vaso onde o diâmetro é menor e esse trombo ele vai ocluir, ele não consegue passar a luz desse vaso arterial. Então você cita ali como uma área, uma região infartada por um evento tromboembólico. Beleza? Isso pode ocorrer tanto em artérias de médio calibre e de grande calibre também. Vamos lá. Então, falando do AVC isquêmico de pequenos vasos, né, o AVC de lacunas, você tem ali aproximadamente 20%, né, desses AVCs, bem a minoria mesmo. Ali você já tem oclusão de arteríola, é lesão pequena, né, lesões que variam ali dos seus 3 até 20 milímetros, e lesão histológica do tipo lipohialinose nos vasos, tem essa característica, tá? Desse vaso que foi danificado, que foi acometido por essa lesão, beleza? Então você tem esse tipo de AVC como um evento menos frequente, tá? Então você tem essa doença chamada lipohialinose como o infarto lacunar, né? De pequenas artérias. Isso acontece como? Isso acontece, você tem esse acometimento de artérias, de pequenas artérias profundas no cérebro, né? E elas se tornam obstruídas, elas ficam obstruídas quando um pedaço da parede desse vaso ele tende a se deteriorar, e quando se deteriora esse vaso, né, essa parede desse vaso sofre uma substituição por uma mistura de gordura com tecido conjuntivo, tá? Isso é a lipohialinose. Tranquilo? Isso ocorre no infarto lacunar, tá? É bem característico dessa situação aí. Em algumas situações ocorrem devido a anormalidades vasculares, né? Anormalidades locais, ou também pequenos êmbolos que vão e ocluem essas pequenas lacunas aí. É só você clicar aí na beiradinha aí e colocar minha câmera em tela cheia para vocês visualizarem. Fixar a minha câmera como tela principal. Vê se deu certo. Deu, obrigado. Fechou. E como que desenvolve esse AVC isquêmico, né? Você tem uma flutuação de sintomas, né? Você tem uma modificação sintomatológica muito comum, tá? O paciente pode ter essa oscilação sintomatológica. E o que é o negócio aqui? Se esses sintomas cessam numa janela ali de 2 horas, 4 horas, beleza, já vou categorizar isso aí de cara como um ataque transitório isquêmico, como um ATI, né, ou um AIT. Porque pode ter acontecido o quê? Ou esse êmbolo ele se dissolveu e desobstruiu o vaso, voltou o fluxo sanguíneo lá normal, já está de boa. Ou esse vaso sofreu um vasoespasmo, né? E relaxou de novo depois desse vaso, então voltou o fluxo normal.
Só que essa sintomatologia neurológica ela vai chegar até um ponto platô, né? Até um ponto de estabilização, tá? E vai parar. Ou vai uma clínica que vai progredindo. Principalmente quando essa clínica progrediu por mais de 2 horas. Aqui eu já começo a assimilar que o meu paciente já teve uma destruição de tecido cerebral devido à isquemia, tá? Se essa sintomatologia resolveu em até 24 horas, beleza. A princípio muda meu diagnóstico, o paciente sofreu um ataque transitório isquêmico. Sintomatologia perdurou de mais de 24 horas, beleza, confirma lá, fecha o diagnóstico de AVC isquêmico. Tranquilo? E nós podemos ter tanto ele categorizado de forma completa ou incompleta. De forma completa, houve o acometimento da área total irrigada por um vaso. Incompleto, o que acontece? Você teve ali uma lesão sem panecrose cística, tá? Essa lesão sem panecrose cística é bem característica desse tipo de situação como complicação do AVC, mas falando ali de lesões cavitárias, lesões crônicas, tá? É aquele paciente falando assim, falando a um modo mais grosseiro, aquele paciente que você vê assim que teve micro AVCs por muito tempo, tá? É aquele paciente que foi piorando de pouquinho, beleza? Não é aquele infarto agudo da área irrigada. Quais são as causas do AVC isquêmico? Começamos com a trombose mural, né? Pelos efeitos ateroscleróticos. Então, trombose mural, ulceração ou ruptura de placa de ateroma, né? A própria hemorragia, dependendo do local, pode ajudar na formação de trombos, beleza? E a manifestação clínica vai depender da taxa de oclusão, vai depender do quanto ocluiu o vaso e de qual vaso foi ocluído lá no cérebro do meu paciente, certinho? Essas oclusões embólicas por um pedaço de trombo que se desgrudou e tampou algum vaso lá, tem uma maior chance de ser sintomática. O paciente sente mais a clínica, beleza? E qual que é o lugar mais comum de dar trombo intravascular? Na base da aorta, beleza? Na base da aorta e na bifurcação da carótida comum. Esses são os lugares mais comuns de você encontrar trombo intravascular. Então é muito fácil de um trombo desprender daí e chegar na circulação cerebral. Está muito perto. Não precisa de muito esforço, não. Beleza? Então você tem uma artéria saudável, uma artéria com bom fluxo sanguíneo, com uma boa luz de passagem. E aí você começa a ter aquele depósito de gordura, né? Começa a formar aquela placa fibrosa até a placa de ateroma em si e reduzir o calibre da artéria. Aqui pode acontecer o seguinte, ou vai machucar essa placa de ateroma aqui, vai formar um coágulo em cima, vai formar um trombo aí em cima, beleza? E esse trombo vai viajar lá para a circulação cerebral. Certinho? A própria aterosclerose, né? Nós temos essas embolias causadas por vários fatores. Uma das origens dessa embolia é a origem cardíaca.
No comecinho da aula eu falei para vocês, o paciente que cursou com arritmia, o paciente que cursou com fibrilação atrial, tá? Aquele paciente que entrou em parada cardiorrespiratória, que ficou em fibrilação ventricular e foi reanimado, passou por uma RCP, esse paciente pode depois cursar com fenômenos embólicos, beleza? Pacientes com arritmias e anormalidade de válvulas e câmaras, beleza? Tem algum exame que eu posso fazer para ver se o meu paciente, se esse êmbolo, se esse trombo veio de lá? Não tem, mas eu presumo pela clínica. Opa, o paciente chegou no meu pronto-socorro com uma clínica de AVC. Tá, AVC isquêmico. Vou checar lá, o senhor se internou, alguma coisa? Uma semana atrás, 15 dias atrás, eu tive que fazer uma cardioversão elétrica sincronizada por uma fibrilação auricular. Então você já sabe, opa, esse paciente teve um evento arrítmico lá atrás, sofreu uma cardioversão, então esse êmbolo pode ter vindo de dentro da câmara, de dentro do coração, beleza? Por que forma-se muito fácil um êmbolo, forma-se trombo muito fácil quando esse paciente fibrila? Porque a circulação fica parada. A gente sabe que circulação lenta, circulação parada é muito propensa à formação de trombos e êmbolos, né? Por isso que a maioria dos trombos e êmbolos vem dos membros inferiores, porque é onde a circulação está mais estagnada, está mais parada. Beleza? Então esse paciente teve uma circulação prejudicada, mais lentificada devido a essa fibrilação. E aí esse trombo começou a formar trombo dentro do coração do paciente. Depois o coração começou a jogar esse trombo para todo quanto é canto. Beleza? O próprio paciente que infartou, né? O próprio paciente pós-infartado, você tem um miocárdio discinético, um miocárdio que não está tendo uma boa contratilidade, ou seja, a circulação está estagnada. Isso vai facilitar a formação de trombos e depois a embolização cerebral, vai viajar pedaço de coágulo lá para o cérebro. A própria insuficiência cardíaca grave, como a insuficiência cardíaca. Eu sei que na insuficiência, principalmente na insuficiência cardíaca congestiva, onde o paciente está com a circulação venosa mais cheia, a circulação venosa do meu paciente está mais estagnada, está mais devagar, está mais lentificada. Isso ajuda a formação de trombos, tá? Na circulação venosa do meu paciente. E isso vai embolizar, isso vai trombo para tudo quanto é lugar. Beleza? Ou, na pior das hipóteses, o paciente cursa com uma coagulação intravascular disseminada, o CID. Quem pode fazer CID no meu paciente? Coagulação intravascular disseminada. Uma tromboembolia, o próprio contato de líquido amniótico na corrente sanguínea. Um exemplo, estou indo lá para a GO tirar um exemplo de lá, tá? O próprio paciente com Covid. Um paciente com Covid pode fazer coagulação intravascular disseminada. Por isso que no paciente com Covid, então, eu preciso anticoagular esse camarada. Eu vou passar enoxaparina, vou passar varfarina, vou passar rivaroxabana, beleza? Por causa disso, para evitar essa chuva de êmbolos depois, tá? Então, dependendo da patologia que você vê com que ela cursa, você anticoagula o paciente para evitar isso aqui, para evitar AVC, para evitar infarto, para evitar tromboembolia pulmonar, beleza? Você já previne outras patologias. O exemplo do Covid que eu citei para vocês, o camarada vem lá com o quadro de Covid, paciente bem agravado, ficou acamado por muito tempo, né? Aquele paciente com a circulação bem estagnada,
tá? O próprio Covid mesmo, algumas literaturas aí, alguns artigos falam que ele provoca lesão dentro da parede da vasculatura, e isso propicia a formação de trombos. Então você sabe que é um paciente que depois pode cursar com AVC. Isso a gente viu no começo da pandemia. O paciente sarava do Covid e depois chegava no hospital infartado. Chegava no hospital com AVC, chegava no hospital com tromboembolia pulmonar, depois do episódio de Covid, na fase de convalescência, já sarando do Covid. Tá? Então você previne isso daí. A própria cardiopatia valvar, próprio problema de válvula que a gente viu já em outras aulas, pode fazer embolia sistêmica também, a própria válvula, né? A própria endocardite infecciosa, cardiopatia reumática, aquele paciente que está cursando com febre reumática, beleza? As arritmias, né? A gente comentou bastante, a fibrilação atrial, beleza? Isso vai depender da situação do meu paciente, porque esse risco é maior no hipertenso, porque o hipertenso ele tem um risco maior de ter uma circulação estagnada, tá? O hipertenso ele tem um risco maior de desenvolver outra patologia cardíaca. Então, dependendo do fator de risco desse paciente, ele vai receber anticoagulação ali para evitar outros problemas. E a própria embolia paradoxal, o que é isso? Defeitos cardíacos, êmbolos de origem venosa que passam para a circulação arterial, devido a um defeito no septo interventricular, devido a algum problema, um defeito no septo atrial, beleza? Então, a embolia paradoxal, ela provém de defeitos cardíacos, certinho? As manifestações clínicas eu vou trabalhar com vocês numa parte geral, tá? Não vou focar específica com vocês aqui não, mas então vou passar de uma forma mais geral. A gente trabalha com a sintomatologia mais padrão, o padrão ouro, para o clínico geral. O neuro não, o neuro vai trabalhar com ela mais detalhada. A gente usa uma regrinha que era SAMU, né? A gente pede para o paciente identificar, a gente identifica alguns sinais do nosso paciente. Então você tem ali essa sigla SAMU. Primeiro você pede para o paciente sorrir, S de sorriso. O paciente vai ter desvio da comissura labial, a boca do paciente está torta. E o A, o paciente abraçar, pede para ele erguer os braços, depois que vai dar um abraço, tá? O S de sorriso, o A de abraço. O paciente vai apresentar uma hemiplegia, tá? Vai ser difícil para ele levantar os dois braços. E o M? O M de mensagem. Como assim mensagem? Você pede para o paciente, você começa a conversar com o paciente e vê que o paciente verbaliza as mensagens, verbaliza as frases de uma forma difícil. O paciente fala meio embolado, beleza? O M de mensagem, tá bom? O paciente vai falar o endereço da casa dele, ele não consegue ter uma boa cognição. E o U a gente usa como urgência, né? O deslocamento urgente para o setor de neuro ou para o setor de emergência do pronto-socorro que vai receber esse meu paciente, tá bom? Então, sinais clássicos são desvio de comissura labial, tá? Queda de um lado da face,
O paciente tem dificuldade em levantar os braços, tá? Ele levanta um, o outro fica parado, beleza? Paralisa um lado do corpo inteirinho. E o paciente não consegue manter uma boa fala, o paciente não consegue ter uma boa cognição na hora de formar frases, tá? Essa é a clínica básica do AVC que eu preciso saber. O paciente não consegue erguer, não consegue levantar o braço esquerdo, não consegue mover a perna esquerda. Eu sei que a afetação foi do lado direito do cérebro, né? Foi no hemisfério direito. Vice-versa, se for uma afetação no hemisfério esquerdo, vai sofrer a região periférica direita, né? Vai sofrer o lado direito do corpo do meu paciente. E para eu saber se isso aqui tem uma causa, se foi um acometimento periférico ou central, como que você faz? Você vê se o paciente tem fraqueza na metade superior da face. Se o paciente teve fraqueza só na metade superior da face, eu sei que a afetação foi periférica. Se o paciente teve afetação na metade inferior da face, eu sei que a afetação foi periférica, mas eu preciso saber também se foi como um todo. Se o paciente teve afetação de um lado todo da face por completo, eu sei que houve um hemisfério completo, então provavelmente foi uma alteração. O paciente está tendo uma alteração de caráter central. Quando esse local da lesão ele é uma lesão, me apresenta lesão periférica, pode ser o nervo ou ponte ipsilateral. Se foi central, não, aí é o hemisfério cerebral mesmo, contralateral ao lado que está afetado. Beleza? Então, o básico do AVC isquêmico que eu preciso saber é isso daí. Geralmente, esse AVC agudo, esses problemas são iniciados nas primeiras 3 horas precedentes, né? O paciente tem essa clínica, né? E se instaura de uma forma razoavelmente rápida, tá? O ataque isquêmico transitório geralmente se resolve em 2 horas, não costuma perdurar por mais de 24 horas, tá? O limite é 24 horas. Agora, se o meu paciente teve hemorragia intracerebral, cuidado que o paciente vai te apresentar uma dor de cabeça infernal, tá? O paciente refere uma dor de cabeça violenta, brusca, tá? Aumenta a pressão mesmo intracraniana do paciente, beleza? Aqui a progressão é rápida, a clínica do meu paciente é rápida, tá? Cuidado que aqui pode matar teu paciente. O AVC isquêmico, ele tende a ser indolor. O paciente já acorda com o lado paralisado, tá? O evento hemorrágico não. O evento hemorrágico acorda o paciente. Acorda por causa da dor de cabeça. Beleza? Qual que é a variação durante o dia para o início do AVC isquêmico? O pico geralmente é no final da manhã, tá? Foi mais observado nesse período. Beleza? Já esses pequenos AVCs, eles são predominantes quando você tem afetação sensitiva, tá? Não chega até aquela afetação motora tão grave não. Exame físico, para eu acabar de fechar meu diagnóstico: pressão arterial sistêmica, tá? Descarta de dissecção de aorta, anormalidades vasculares, tá bom? Róbula subclávia. Cuidado que o paciente hipertenso apresenta mais risco, tá? Cuidado que o paciente pode apresentar hipertensão arterial transitória por causa do próprio AVC, beleza? Pulso, checa arritmias, tá bom? Esse meu paciente aí pode ter tido algum evento arrítmico antes aí, beleza? Outro, cheque sopro cardíaco, né? Para eu ver se esse paciente não apresentou ou não tem algum tipo de lesão valvar, sopro de carótida, né? Principalmente lesão aterosclerótica, dessas
artérias associadas, né? Outro exame aqui é a própria oftalmoscopia. A oftalmoscopia você vai conseguir ver alguns êmbolos de plaqueta e fibrina na retina do paciente, tá? Doença aterosclerótica proximal. E os vasos você consegue observar no fundo do olho do paciente esse cruzamento arteriovenoso, tá? Ou você observa pontos de hemorragia no fundo do olho do paciente, principalmente no paciente hipertenso crônico e diabético, tá? Que é o paciente que tem essa parede do vaso mais débil, mais fragilizada. O exame neurológico aqui com o meu paciente, né? Eu vou identificar a localização, ver se está no hemisfério esquerdo, hemisfério direito, e o tamanho desse AVC. Vou checar o estado mental do meu paciente, o estado mental depressivo, tá bom? Se o meu paciente está cursando com episódio de demência, eu sei que o paciente pode ter tido aí múltiplos AVCs menores, tá? Padrões de afasia que apontam o local da lesão, isso que a gente vai falar mais para frente, né? Teste de força, teste de sensibilidade, reflexo profundo. Padrões de deficiência e local da lesão vascular. Beleza? Que é legal também eu estudar isso daqui no meu paciente, principalmente já bate, faz o exame de fundo de olho nele, se disponível lá na hora, tá? O Babinski, né? Reflexo profundo, estimulação plantar. Lá no pé do paciente, na planta do pé, tá bom? Clássico, lesão de tratos longos, lesão de neurônio motor superior, ok? E aí eu tenho o teste de Oxford. O teste de Oxford você tem essa avaliação no paciente em graus de força muscular. Você tem o Oxford de 5 até 0, onde 5 o paciente tem uma força muscular normal, onde 0 ausente, né? Então, 4, o paciente tem uma boa força muscular, tá? Ele consegue ter uma ação contra a gravidade, certo grau de resistência. 3, uma força regular, o paciente tem um movimento de amplitude normal contra a ação da gravidade, mas não consegue levantar nenhum peso. Fraco, o paciente tem mobilidade nesses movimentos no sentido normal, com a eliminação da gravidade, como assim? Você dá uma ajudinha, beleza? E um mínimo, o paciente tem essa discreta contratilidade, o músculo já não contrai muito, tá? Não tem movimento da articulação. E o 0 você não observa sinal de contração muscular nenhuma, beleza? Temos os testes de sensibilidade, né? Que a gente faz padrão semiológico, beleza? A gente vai trabalhar mais para frente com esses testes de sensibilidade no nosso paciente. Podemos utilizar o diapasão, o próprio objeto pontiagudo, né? O estímulo tátil, o estímulo térmico no meu paciente, tá? O sinal de Babinski, reflexo profundo, onde você vem do calcanhar do paciente até lá quase chegando no dedo do paciente, né? E o paciente tem uma articulação, uma boa articulação dos dedos do pé quando você faz esse reflexo profundo, beleza? E a bateria de exame padrão que você pede para esse paciente, né? Pede um hemograma, pede uma velocidade de hemossedimentação, glicemia, muito importante, tá? Eu pedi a glicemia do meu paciente, tempo de coagulação, né? Tempo de protrombina, lipidemia, anticorpos e antifosfolipídios, proteína C, proteína S, antitrombina 6, tá? A gente checar a viscosidade sanguínea do meu paciente, eletrocardiograma, tá? O paciente com AVC é padrão pedir eletro para o meu paciente. E se o paciente tem antecedente de enfermidade cardíaca e o eletro dele está normal, aí eu posso pedir um ecocardiograma para checar melhor essas válvulas, para checar melhor a fração de ejeção. Beleza? Esse ecocardiograma eu vou usar em pacientes jovens que não tiveram uma causa definida do AVC também, tá bom? Então, o paciente jovem chegou com clínica de AVC e não tem uma causa definida, não tem algo que precede, então eu vou ecocardiografar
esse meu paciente aí. Beleza? O que eu preciso fazer? Na imaginologia, eu preciso descartar se é um AVC ou se é um tumor cerebral, que a clínica pode ser a mesma. A clínica nesse meu paciente com o tumor, dependendo do ponto que já está gravado, pode ser a mesma. Tá? Esse padrão que eu vou observar na tomografia é o que vai me falar se eu vou trombolizar meu paciente, se eu vou iniciar uma terapia trombolítica ou não. Beleza? O que eu observo? Sinais de hipodensidade tecidual. O que acontece? Você tem uma perda da distinção entre substância cinza e substância branca. Tá? Preciso de contraste nesse meu paciente? Depende, só se você suspeita de lesão neoplásica. Aqui você já vai fazer o contraste para observar o tumor mesmo, já é outra coisa. Tá? Não é pelo próprio AVC em si. O que acontece? Top dessa tomografia é eu saber se o meu paciente está tendo um evento isquêmico ou ele está tendo um evento sangrante, um evento hemorrágico. Beleza? Então eu preciso tomografar o meu paciente para saber isso daí. Observa aquele borramento, tá? Aquela perda de distinção entre substância branca e substância cinza. Começa a ficar tudo meio a mesma coisa. Tá vendo? Fica tudo meio apagado. Não tem uma boa definição. Beleza? Outro sinal que a gente observa é o escurecimento do núcleo lenticular. Tá bom? Apaga os sulcos cerebrais. Hipodensidade do parênquima cerebral. Ó. Você não consegue distinguir o que é substância branca e substância cinza. Fica uma coisa só. Tá bom? Ou quando está num ponto muito extenso assim já. Outra coisa, sinal da artéria hiperdensa. O sinal da artéria hiperdensa você consegue ver quando tem coágulo, porque o coágulo tem uma boa absorção desses raios da tomografia, né? Então eles acabam sendo visíveis. Tá? Principalmente aqui no trajeto dessas artérias intracranianas. Beleza? Mais frequente na artéria cerebral média. Então você observa o sinal da artéria hiperdensa. Você vê a veiazinha toda branquinha aqui, ó. E o sinal de edema cerebral, né? O que eu consigo ver no edema cerebral? Borram-se os sulcos corticais, né? E você começa a ver a compressão dos ventrículos. Cadê o ventrículo daqui? Sumiu. Beleza? E a ressonância? A ressonância é mais sensível para detectar isquemia precoce. No meu caso, no caso do meu paciente de AVC, o padrão para ele vai ser tomografia. Beleza? Então eu vou tomografar o meu paciente. Beleza? Punção lombar. Quando eu vou puncionar meu paciente? Quando eu estou descartando que o meu paciente tem meningite, mas cuidado. Eu não posso puncionar o meu paciente quando o meu paciente tem sinais de hipertensão intracraniana. Beleza? Eu só vou puncionar esse meu paciente para descartar neurosífilis, meningite bacteriana, presença de hemorragias, onde o paciente pode apresentar quadro de meningite química. Posso fazer ultrassonografia em B-Doppler. A própria tomografia entra o padrão ouro, top, e a angiografia, dependendo. Aqui a angiotomografia a gente já fala de um centro de maior complexidade. O que vai acontecer? Esse paciente vai receber um contraste,
né? E esse paciente vai ser radiografado ali. Então, você consegue ver esses vasos em uma resolução melhor e consegue ver algumas áreas de aneurisma. Você consegue ver onde que rompeu, onde está aneurismado, tá? Onde tem anormalidade, estenose, uma formação, beleza? Então a angiografia é um puta do exame, mas não é todo lugar que tem, somente em centro de alta complexidade, tá? Diagnóstico diferencial: AVC isquêmico, tumores cerebrais, ataque isquêmico transitório, enxaqueca, tá bom? Principalmente ali, início abrupto, sintoma neurológico, aquele paciente que tem aquela enxaqueca que chega a adormecer um lado da face, beleza? O paciente tem hemiparesia, aquela dor latejante, tá? O paciente tem dor com aura. O que é essa enxaqueca com aura, essa cefaleia com aura? É o sintoma que precede a enxaqueca do paciente. Exemplo: o paciente fala assim, ó, vai me dar enxaqueca. Por quê? Porque tá zumbindo no meu ouvido, tá? A aura é o sintoma que precede essa enxaqueca. Ah, vai me dar enxaqueca porque tá começando a me dar enjoo, tá me dando um enjoo esquisito. Quando me dá esse enjoo, eu vou dar enxaqueca. Beleza? Então, são sintomas que precedem ao quadro de cefaleia, tá? O próprio discotoma cintilante. O discotoma cintilante, ele seria... Como que eu vou falar para vocês? Seriam pontos brilhantes, flutuantes no campo visual, tá? O paciente fala que está enxergando umas bolinhas, beleza? Ele fala assim, tá tipo umas bolinhas assim, piscando no meu campo visual, ok? Outro diagnóstico diferencial: crise convulsiva, tá? Crise convulsiva entra. Hiperglicemia, hipoglicemia, principalmente hipoglicemia, cursa com uma sintomatologia, o paciente tem aquela moleza, desmaia, tá? Próprio AVC hemorrágico, anóxia global, o paciente tem um desmaio, tá? Uma falta de oxigênio global, isquemia difusa prolongada, beleza? E os principais fatores de risco são hipertensão arterial, hiperlipidemia, tabagismo, beleza? Arritmias, doença das células falciformes do paciente que sofreu transfusão sanguínea, tá? Então são alguns fatores de risco para o meu paciente. Intervenções profiláticas nas carótidas, como assim? Isso entra como um padrão preventivo. Aquele paciente que teve uma redução do diâmetro da carótida devido a uma placa de ateroma ou um espasmo, tá? A carótida fica mais estreita e começa a chegar menos sangue no tecido cerebral. O paciente começa a cursar com essa clínica neurológica também, beleza? E desde as medicações preventivas também, dependendo dos fatores de risco do meu paciente. Ok? As estatinas, o AS, o antiplaquetário, tá? O antiagregante plaquetário, o antihipertensivo. Tudo vai depender do que o meu paciente tem, para eu tratar, para prevenir esse paciente de não ter esse evento cerebrovascular. Beleza? Alguma dúvida, doutores? Tranquilo, né? Doutor, Sim, doutor. Tranquilo. pode falar, Cabral, que depois eu falo. Cabral falou tranquilo. Ah, não, tá. Então, boa tarde, doutor. Tarde. No caso, um paciente que deu um AVC isquêmico, se ele tá ali, no caso, ali numa área rural, Sim. até chegar na cidade, vamos supor que leva ali meia hora por aí, o que a gente deve fazer sem ser esses procedimentos que o senhor ensinou?
Para não chegar lá assim, com risco, assim, bem dizer, de morte. Sabe o que que é? É que o AVC isquêmico não tem muito o que a gente fazer. Você fala como um primeiro socorros, assim, né? Isso, isso. Então, Rezar é bom. não tem muito o que a gente fazer. É pegar o paciente e levar. Porque o que vai mesmo salvar esse paciente é a trombólise, né? Sim. Só que a trombólise eu preciso fazer ali dentro das primeiras 4 horas e meia dos sintomas, né? Nas primeiras 4 horas, até 5 horas eu posso fazer trombólise no meu paciente, né? No primeiro socorro não tem muito o que fazer, é pegar e levar o paciente, é deslocar com ele. Entendi. O pai de uma amiga minha deu semana passada, só que o dele, segundo o médico, foi leve. Aí tá tratando ele com um medicamento, que ela não me disse o nome, mas que pediu para ele tomar AS infantil todas as noites. Isso. Para não vir ter outro, né? Toma um antiagregante plaquetário, né? Entra como prevenção, né? Sim. Aí, no caso, esse AS só toma, no caso, assim... Porque tem gente que pergunta para eu posso tomar mesmo não tendo risco? Ou é só quando tem risco? Geralmente a gente prescreve para o paciente que tem algum fator de risco, né? Que é hipertenso, que é obeso, que teve algum tipo de arritmia ou tem algum problema de válvula, né? Então você já passa, né? Ah, entendi. Ô, Mas professor, Pois não. o senhor podia explicar novamente, eu não sei se o senhor explicou e eu não escutei, sobre essa trombose de fazer entre as 5 horas que o senhor falou? A trombólise. Trombólise, tá. Trombólise é o tratamento que eu vou fazer para esse meu AVC, né? Para esse AVC. Entendi. É porque eu entendi trombose, aí eu fiquei... Não, trombólise é a destruição desse trombo, né? Esse trombo dentro do coágulo. Entendi. E aí vai depender se eu vou usar o teplase, se eu vou usar estreptoquinase de baixo peso molecular. Daí já entra numa clínica mais... Não, entendi. Outro rolê. Deixa pra próxima, passa pra frente. Deixa pra clínica médica.